Já viu a morte de frente? Imagina estar trabalhando e ao entrar na sala de cirurgia ver um médico morto, jogado em seu próprio sangue. Qual seria sua reação? Hoje veremos um assassinato cometido no âmbito hospitalar. Sejam bem-vindos, sou Marcelo e vou apresentar a história criminal de hoje. Dr. Eduardo, um cirurgião respeitado, é encontrado morto na sala de cirurgia do Hospital Central. A equipe médica fica chocada com a notícia e a polícia é chamada para investigar. Seu corpo já frio, jogado no seu próprio sangue, estava onde seria no futuro uma das salas mais importantes de cirurgia, que no momento estava sendo reformado como ampliação do hospital. O Centro Médico Internacional de Nova York é um renomado hospital. Conhecido por sua excelência em pesquisa médica e tratamento avançado, o CEMINE atrai pacientes de todo o mundo em busca de cuidados médicos de alta qualidade. Situado no coração da metrópole, que oferece uma ampla gama de serviços médicos, desde tratamentos de emergência até cirurgias complexas e especializadas. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e instalações modernas, sendo referência internacional em saúde. Mas, com certeza esse episódio macabro iria diminuir o prestígio desse renomado hospital. Dr. Eduardo era um especialista em cirurgias cerebrais, sem dúvidas o melhor da área. Mas naquela noite fria, estaria em seu último plantão. 35 anos de vida, em plenitude profissional, não restava mais nada além de sangue e suspeitos. Ele foi encontrado morto em uma noite chuvosa de terça-feira. Os primeiros relatórios sugerem que ele foi descoberto pela equipe de limpeza que entrou na sala após o expediente. Estava deitado no chão, próximo à mesa de cirurgia, com evidências de trauma na cabeça. Uma poça de sangue se formou ao seu redor, indicando que a morte ocorreu devido a um ferimento contundente. As investigações iniciais apontam que não havia sinais de arrombamento na sala de cirurgia, levando a polícia a suspeitar que o assassino poderia ter acesso privilegiado ao local ou conhecia os procedimentos de segurança do hospital. A arma do crime não tinha sido encontrada, deixando os investigadores perplexos quanto ao motivo e pelo qual o assassinato foi cometido. A sala de cirurgia estava trancada no momento da descoberta, o que sugere que o crime poderia ter sido planejado com antecedência ou que o assassino tinha acesso às chaves do hospital. Os colegas de trabalho de Dr. Eduardo são questionados, revelando possíveis motivos e suspeitos. Algumas rivalidades profissionais e tensões no hospital vêm à tona. A polícia começa a interrogar funcionários e pacientes que estiveram no hospital na noite do assassinato. Câmeras de segurança revelam movimentos suspeitos próximos à sala na noite do crime. Mas, onde o corpo foi encontrado estava em reforma, e por isso não havia câmeras que mostravam quem tinha adentrado. Uma enfermeira relata ter visto uma figura misteriosa rondando a sala de cirurgia pouco antes do assassinato. O resultado da autópsia revelou que a causa da morte de Dr. Eduardo foi um trauma contundente na região da cabeça, resultando em hemorragia cerebral fatal. Os médicos legistas determinaram que o ferimento foi infligido por um objeto contundente, como uma barra de metal ou um instrumento cirúrgico pesado. Além disso, foram encontrados vestígios de sedativos no sistema sanguíneo, sugerindo que ele pode ter sido drogado antes do ataque. Essa descoberta levanta a possibilidade de que o assassino tenha planejado o crime com antecedência, visando incapacitar sua vítima antes de cometer o assassinato. Os detalhes da autópsia fornecem pistas valiosas para os investigadores, que agora estão mais determinados do que nunca a encontrar o responsável pelo assassinato de médico e trazê-lo à justiça. De acordo com o avanço das investigações, descobriu-se que o novo funcionário da limpeza, na verdade era o filho de um paciente que faleceu no hospital 3 anos antes. Será que ele poderia ter cometido um ato de vingança? Adam Miller foi recentemente contratado pelo Centro Médico Internacional de Nova York. Adam é um jovem reservado, de aparência solene, que se mantém discreto enquanto executa suas tarefas de limpeza no hospital. Poucos sabem que por trás de sua expressão serena, ele carrega um fardo emocional significativo relacionado ao hospital. O que muitos não sabem é que Adam é filho de um paciente que faleceu no CMINE alguns anos atrás. Seu pai, Richard Miller, foi admitido com uma condição médica grave. Apesar dos esforços da equipe médica do Dr. Eduardo, não resistiu e acabou falecendo.
Desde então, Ada nutre uma mistura complexa de emoções em relação ao hospital, oscilando entre a gratidão pelo cuidado prestado a seu pai e a mágoa pela perda. Apesar de seu passado doloroso, Ada decidiu trabalhar no hospital como uma forma de honrar a memória de seu pai e contribuir de alguma forma para a instituição que tentou ajudar sua família em um momento de necessidade. Ele explica tudo isso no interrogatório, revelando que Dr. Eduardo se sentia muito mal pela morte de seu pai e por isso tinha conseguido esse emprego para ele. Sendo assim, grato por tudo, afirma que jamais machucaria ninguém naquele lugar. Conforme Adam continua a desempenhar suas funções de limpeza no hospital, ele se encontra inadvertidamente envolvido na investigação do assassinato do médico. Sua presença discreta e acesso aos bastidores do hospital o coloca em uma posição única para observar e talvez até descobrir informações relevantes sobre o crime. O detetive encarregado da investigação descobre segredos ocultos entre os funcionários do hospital, incluindo um caso amoroso proibido. Uma rivalidade intensa entre Dr. Eduardo e outro cirurgião é revelada, aumentando as suspeitas sobre este último. No âmbito hospitalar, o romance proibido entre 3 médicos talentosos e respeitados, Doutora Sophia Roberts, Dr. David e Dr. Eduardo. Ambos são cirurgiões altamente qualificados e colaboram em diversas cirurgias complexas. Doutora Sophia Roberts é uma mulher elegante e determinada, conhecida por sua habilidade cirúrgica excepcional e ética profissional impecável. Ela é casada com outro médico do hospital, o Dr. David, um renomado cardiologista. O casamento de Sophia com ele é visto como uma união de conveniência, mais baseada em compromissos profissionais do que amor verdadeiro. Dr. Eduardo, por outro lado, é um cirurgião carismático e ambicioso, cujo charme e carisma o tornam popular entre pacientes e colegas. Ele é solteiro e dedicado à sua carreira, mas sente uma forte atração por Sophia desde que começaram a trabalhar juntos. O romance entre Sophia e Eduardo floresce em segredo nos corredores do hospital, com encontros furtivos nas salas de descanso e mensagens codificadas trocadas em dispositivos pessoais. Eles lutam para manter seu relacionamento oculto, temendo o escândalo e a repercussão que poderiam resultar se seu caso amoroso fosse descoberto. Na sala de interrogatório, Doutora Sophia Roberts, com uma expressão tensa e os olhos marejados, finalmente reúne coragem para compartilhar uma verdade dolorosa com os detetives. Um murmúrio de surpresa percorre a sala enquanto os detetives absorvem a revelação chocante. Ela respira fundo antes de continuar, suas palavras saindo em um fluxo tumultuado. Eu sei que pode ser difícil de entenderem, mas as coisas não são o que parecem. Eu me envolvi com David pensando que era amor, mas ao longo do tempo, percebi que era tudo controle e manipulação. Ele me fez sentir presa, incapaz de sair desse ciclo de abuso emocional. Eu sei que isso pode parecer errado, mas eu não podia mais continuar vivendo uma mentira. Eu precisava seguir meu coração, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências. Os detetives ficaram em silêncio, absorvendo suas palavras. Mas por experiência de outros casos, eles não poderiam ser tomados pela emoção. Pelos fatos, ou a própria doutora Sophia, ou Dr. David, ou ambos poderiam ter cometido o assassinato. Triângulos amorosos nunca terminavam bem. A confissão corajosa de Sophia é o primeiro passo em direção a uma nova fase de sua vida, onde ela buscava a libertação do ciclo de abuso e a chance de encontrar o verdadeiro amor. Mas a felicidade ao lado do Dr. Eduardo foi tirado de suas mãos. Poderia seu marido tóxico e controlador ter descoberto o caso e matado o seu rival? Na sala de interrogatório da delegacia de polícia, Dr. David Reynolds, com uma expressão sombria e nervosa, finalmente quebra o silêncio tenso para compartilhar uma revelação perturbadora com os detetives. Os detetives prestam atenção, observando atentamente cada palavra de David. Confesso que não sou um bom marido, fui manipulador com a doutora Sophia. Mas eu só soube do caso depois da morte dele. Ela me revelou isso só depois. E mesmo que eu soubesse disso antes, jamais mataria ele por isso. Sei separar as coisas. Eu preciso contar a verdade. Eu tive uma discussão acalorada com ele naquela noite, na sala de cirurgia. Nós estávamos discutindo sobre um procedimento cirúrgico complicado que estávamos realizando juntos. As coisas ficaram tensas e, eu admito, perdi o controle. Eu o confrontei, acusando-o de tomar decisões arriscadas que colocavam o paciente em perigo. A discussão ficou acalorada e houve um empurrão. Mas, eu juro, não foi minha intenção machucá-lo.
Eu estava apenas frustrado e preocupado com o paciente. Depois disso, eu saí da sala de cirurgia para me acalmar. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu juro que não matei o Dr. Eduardo. Os detetives observam David atentamente, avaliando suas palavras enquanto ponderam sobre a sinceridade de sua confissão. A revelação da briga na sala de cirurgia lança uma nova luz sobre o caso, adicionando mais complexidade à investigação e levantando novas perguntas sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite no Centro Médico Internacional de Nova York. Durante a análise forense da sala de cirurgia, os investigadores descobrem vestígios de tecido presos em uma das gavetas de instrumentos cirúrgicos. Testes de DNA revelam que o tecido pertence a um dos aventais cirúrgicos usados na noite do assassinato, apontando para uma possível fonte de evidência ligada ao assassino. Durante a autópsia da vítima, os médicos legistas descobrem fibras de tecido sob suas unhas, indicando que ele lutou contra seu agressor antes de ser morto. Análises adicionais revelam que as fibras são consistentes com o tecido encontrado na sala de cirurgia, conectando diretamente o assassino à cena do crime. Uma enfermeira que trabalhava na noite do assassinato se apresenta com uma revelação chocante. Ela testemunhou uma discussão acalorada entre Dr. David Reynolds e Dr. Eduardo, na sala de cirurgia pouco antes do crime. A enfermeira relata ter ouvido ameaças vindas de David, sugerindo que ele estava extremamente irritado. Os registros de acesso ao hospital são revisados minuciosamente, revelando que apenas algumas pessoas tiveram acesso à sala de cirurgia na noite do assassinato. Entre essas pessoas está Adam Miller, o novo funcionário da limpeza, cujo acesso à sala de cirurgia desperta suspeitas devido ao seu histórico familiar com o hospital e ao fato de ter sido visto rondando a área naquela noite. Com base nessas novas pistas e evidências, os investigadores concentram seus esforços em reunir as peças do quebra-cabeça para finalmente identificar o assassino. Com base nas pistas fornecidas pelas amostras de DNA, o verdadeiro assassino era o Dr. David Reynolds. As evidências apontam para ele como o agressor que teve uma briga acalorada com a vítima na sala de cirurgia pouco antes do assassinato. As fibras de tecido encontradas sob as unhas da vítima e na cena do crime conectam diretamente David à cena do crime. Além disso, o depoimento da testemunha-chave, que ouviu ameaças vindas de David, corrobora ainda mais sua culpabilidade. Com todas essas evidências convergindo para ele, os investigadores têm motivos suficientes para concluir que Dr. David Reynolds é o responsável pela morte do colega de trabalho e amante de sua esposa. Dr. David Reynolds, consumido pela raiva e frustração durante uma discussão acalorada na sala de cirurgia com o Dr. Eduardo, perdeu o controle de suas emoções. A briga intensa começou com trocas de palavras ásperas. Conforme a discussão se intensificou, David sentiu uma onda de fúria crescente e, num momento de impulso irracional, agarrou um instrumento cirúrgico pesado próximo a ele. Com uma força impressionante, ele brandiu o objeto em direção a ele, atingindo-o violentamente na cabeça. Em seguida inseriu uma substância anestésica, apenas para confundir a cena do crime. O impacto foi devastador, causando um ferimento contundente que fez com que Eduardo ficasse inconsciente e gravemente ferido. Em pânico diante das consequências de seus atos, David olhou horrorizado para o que havia feito, mas rapidamente decidiu encobrir o crime. Com pressa e desespero, David tentou limpar vestígios de sua presença na sala de cirurgia e saiu do local, deixando para trás a vítima inconsciente e gravemente ferida. O ferimento fatal em Eduardo, que sofreu durante o confronto, acabou por levar à sua morte, tornando o impulso violento de David o catalisador trágico do assassinato. A combinação de tensão emocional, raiva e circunstâncias propícias levou a um ato impulsivo que mudou para sempre o destino de ambos os médicos e lançou uma sombra sobre o centro médico. David mentiu quando falou que não sabia do caso deles até a noite da discussão. E confessou que havia visto os dois em momentos românticos na sala de cirurgia um pouco antes. E no momento da raiva, por ser traído, não conseguiu evitar a fúria. A história conclui com a resolução do caso, revelando os detalhes chocantes por trás do assassinato do Dr. Eduardo e como a verdade foi finalmente exposta. Jornais lançaram diários com a notícia bombástica de quem era o assassino. E entrevistam a doutora Sofia. Na entrevista, doutora Sofia Roberts se apresenta diante das câmeras com uma expressão de determinação, pronta para compartilhar sua perspectiva sobre os eventos que abalaram o Centro Médico Internacional de Nova York.
Eu sei que muitos estão buscando respostas, tentando entender como algo tão terrível pôde acontecer em nosso hospital, e eu entendo. Eu mesma tenho buscado compreender os eventos que levaram à morte do Dr. Eduardo. Ele não era apenas um colega de trabalho. Ele era um amigo querido, um médico excepcional e uma pessoa extraordinária. Sua morte deixou um vazio profundo em nossos corações e na comunidade médica como um todo. E sempre o vou amar muito. Neste momento de tristeza e incerteza, é importante que nos apeguemos uns aos outros e encontremos força na unidade. Devemos honrar sua memória, não apenas lamentando sua perda, mas também buscando justiça em seu nome. Não fui certa em ter um caso extraconjugal, nos apaixonamos e deveríamos ter agido da maneira correta. Mas, ele não merecia esse final trágico. Eu confio plenamente nas autoridades para conduzir uma investigação e fazer justiça. Estou comprometida em cooperar de todas as maneiras possíveis para garantir que o responsável, Dr. David, pague pelo assassinato e seja responsabilizado por seus atos. Dr. Eduardo era um médico excepcional, ajudava a todos que podia, tinha um bom coração. Mas cometeu um erro ao se apaixonar por uma mulher comprometida com um homem cruel e manipulador. Infelizmente, um casal que se amava e tinha muitos planos juntos, nunca mais se viriam. Doutora Sofia pede demissão do hospital e tenta se erguer novamente. Mas em seu íntimo, sabe que jamais encontraria de novo um homem tão incrível e cheio de vida quanto ele. David foi condenado à prisão perpétua. Mas diz não sentir remorso e afirma que jamais deixaria sua esposa com outro homem além dele. O consolo para quem amava o Dr. Eduardo é saber que esse homem cruel ficaria preso para sempre. Esse foi o caso criminal de hoje. Agradeço por terem ficado até aqui e não se esqueçam, para mais histórias investigativas, dá um like, se inscreva e até o próximo vídeo.